Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci e estamos aqui mais uma vez com a presença do nosso querido pastor Alfredo. E aí, Alfredo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um pouquinho frio aqui hoje, né? Frio? Ô, Rapaz, eu estava falando hoje com uma pessoa lá de Queimados, Rio de Janeiro, tá? Ele mandou até uma imagem para mim, se você ver, é uma pessoa pegando fogo e correndo. Aí ele falou assim que lá tem um sol para cada um, né? E aí você está sentindo frio aqui hoje? Hoje de manhã estava menos 20. Menos 20? Que beleza. Boa, então bom. Seja bem-vindo ao Parabolando Podcast, nosso episódio de hoje. Nós vamos falar sobre a ovelha perdida, né? Boa parábola. Que está escrito em Lucas 15, também está escrito em Mateus 18, né? Mas o nosso querido Alfredo vai estar falando hoje no capítulo 15 de Lucas. Convido também a você, tá, que está conosco a compartilhar o nosso episódio, né, compartilhar o nosso podcast com os seus amigos, né, com as plataformas, com aqueles que vocês conhecem, né? Nós estaremos no YouTube, né, no Instagram, no Facebook, no Spotify e aguarde nossos novos episódios aí que estamos ligados, né, Alfredo? Isso aí. Trazer uma palavra abençoada, explicadora e abençoadora também. Então hoje nós estamos aqui com uma parábola da ovelha perdida, como nós prometemos na semana passada. Falamos sobre a dracma perdida e hoje está aqui a parábola da ovelha perdida. E aí, Alfredo, como é que foi esses dias? Tudo tranquilo? Tudo bom, graças a Deus, tudo dentro da paz do nosso Deus, né? Amém, que bom. E hoje, então, nós vamos estar falando sobre a parábola da ovelha perdida, né, no Evangelho de São Lucas. E nós falamos na semana passada sobre a dracma, né? E que aqui no Evangelho de São Lucas são as parábolas de misericórdia, né? Que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Então, sempre fala perdida, né? Alguma coisa que perdeu, alguma coisa que se extraviou. E o começo do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é o contexto geral aqui do porquê que Jesus conta essas parábolas, né, de misericórdia. Quando Jesus fala com os fariseus, né, ele sempre tinha aquele atrito, né, os fariseus sempre tinham um atrito com Jesus e achavam estranho que o Filho de Deus, o Deus encarnado, andasse com pessoas de má fama, né, pessoas não muito assim santas, diríamos no nosso dia de hoje, né? Você é o Filho de Deus andando com tal pessoa, né? Sei, como é possível isso, né? Como é que a pessoa vai andar sendo o Messias, né? O enviado, o Filho de Deus, o Cristo queria vir, né? Uhum. Era suposto ele andar com pessoas de mais alto nível, né? Okay. Pessoas mais religiosas, pessoas mais envolvidas com a religião, com as coisas do templo, não pessoas de má vida. Uhum. E então Jesus chega e conta essas parábolas, que é para, como nós falamos semana passada, né, que ele vai em busca daquele que está perdido, aonde ele diz, né, olha, os sãos, eles não precisam de médico. Exato. Né? Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. E é interessante isso, né, que pessoa que se pensa ser justa, Jesus não veio para você, infelizmente. É o que a gente tem que dizer, né? Sim. Nós nos achamos justos, né? Não, eu sou uma pessoa justa, comigo é tudo certo, sou uma pessoa santa. Então não foi para você que Jesus veio. Ok. Uma coisa, Fredo, que eu acho também muito interessante agora nessas parábolas que nós temos visto, é que Jesus gostava muito de perguntas, né? E esta parábola aqui, assim como a dracma perdida, começa com uma pergunta. Uma pergunta. Isso é interessante que... na literatura judaica, o judeu ele tem esse costume de responder uma pergunta perguntando outra, né? E Jesus, sendo judeu, né? Por que não, né? Ele sempre faz uma pergunta. Então, quando às vezes fazia uma pergunta para Jesus, ele respondia com outra, né? Parece estranho quando a gente lê, né? A gente lê assim e fala, mas Jesus respondeu esse estranho, mas é próprio, né, da cultura, principalmente a cultura da época judaica. Eles,
quando dizem para Jesus, né? Com que autoridade você faz isso? Sim, aí E ele Jesus fala, também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João é de quem? era dos homens ou de Deus, né? Uhum. Então Jesus ele faz isso. E a pergunta é algo interessante porque ela faz a pessoa pensar, Sim. não é? Então quando a pessoa te faz uma pergunta e você às vezes responde assim, logo dando a resposta, a pessoa vai escutar aquilo ali e tal. Quando você faz uma pergunta, a pessoa pensa. E outra coisa também, né, quando você faz uma pergunta, não que você se exime da responsabilidade, mas também você passa a bola, né, para que a pessoa também tome as atitudes dela também, né? Exato, ela falou, opa, peraí. Por que eu fiz essa pergunta, né? Aquele negócio, quando a pessoa pergunta algo, você fala, por que você está me perguntando isso, né? Qual o motivo, né? Sim. Uhum. Então, Jesus faz sempre isso, né? Ele responde com uma pergunta. A didática de Jesus é muito tremenda, né? É o Filho de Deus, é Deus, né? Encarnado. Então, ele sabe como chegar ao coração, à mente e à alma dos homens, né? Sim. Sabe como entrar lá dentro e fazer com que os homens entendam aquilo que ele está falando, né? E então, Sim. indo aqui para o contexto, né? Veja que nós falamos, quando começamos a falar de parábola, o contexto ao qual Jesus falava, né? Era um contexto rural, né? De pessoas que trabalhavam no campo, tanto com criações, com pescaria, com plantação. Sim. Né? E aqui, nesta parábola da ovelha perdida, Jesus usa também algo que está ali, que as pessoas estavam acostumadas a lidar no seu dia a dia. Certo. Né? Então, a ovelha ali em Israel era muito importante. Né? O caprino em geral, né? Porque ele vive em lugares mais difíceis de se viver, né? Sim. E dali eles tiravam a lã, o leite, a carne, tudo era tirado para o seu sustento, para o seu alimento, né? E então eles eram acostumados a lidar com aquilo ali. E Jesus usa justamente algo que eles já estavam acostumados a lidar para ensinar uma lição. Então, quando ele começa a parábola, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 1 diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Então, a semana passada a gente falou sobre isso, né? Quem eram os cobradores de impostos, né? Os chamados publicanos, né? Sim, exato. E pecadores para ouvir Jesus. Ouviam Jesus falar e eles reconheciam Jesus, que Jesus era um rabino, né? O rabino é o mestre, né? A palavra rabino significa um mestre, né? Aquele que ensina. Sabendo que Jesus era um mestre, eles chegavam para ouvir ele, porque logo no começo do ministério de Jesus, quando Jesus prega na sinagoga, ele na sinagoga aos sábados ensina a lei, ensinar sobre a lei, sobre a palavra de Deus, e aconteciam ali várias curas, milagres aconteciam, e aí as pessoas diziam assim: que ensinamento é esse? Porque ele ensina com autoridade, não como os escribas e os fariseus, né? Até os demônios se submetem a ele, né? Acontecem tantas curas, o ensinamento dele é diferente. E esta fama de Jesus se espalha. E aí pessoas que estavam necessitadas, pessoas pecadores, queriam ouvir. Não é? Então, como se fosse, olha, você é pecador, você não pode ouvir a palavra do mestre. Jesus, ao contrário, não, você é pecador, você tem que ouvir a minha palavra para te curar. Né? Exato. Então, se chegavam a ele todo esse tipo de gente. No versículo 2 diz assim: mas os fariseus e os escribas, nós falamos também quem eram os fariseus e os escribas, né? O escriba, acostumado com a palavra de Deus, copiar a lei, né? Copiava-se a lei ali. Não eram leigos, né? Não eram leigos, eram doutores da lei, né? Muitos deles nasciam ali, cresciam no templo e passavam a vida fazendo cópias da lei de Deus, né? Então era algo muito assim, de um grande conhecimento. Então eles, olhando Jesus fazendo aquilo, comendo com pecadores, chegavam para ele, né? E os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então começavam a murmurar ali, né? Olha, veja só, nós aqui somos... Pô, eu nasci no templo, coisa santa, né? Não é coisa assim para qualquer um, né? Tanto que Paulo, quando ele vai fazer a sua viagem, ele leva com ele Timóteo, né? Paulo é acusado ali de estar introduzindo pagãos, não judeus, no templo.
E foi uma briga terrível. Você não pode fazer isso. São impuros, né? Uma pessoa impura, uma pessoa que é pecadora, não pode estar aqui no nosso meio, né? Incircuncisos, né? Então, o que acontece? Murmuravam. Não, ele não pode fazer isso. Ele está comendo com pecadores. Quando já se viu uma coisa dessa? E aí Jesus lhes propôs esta parábola, que era o tipo de ensinamento que faz a pessoa pensar, né? A pessoa escuta uma parábola e... Aí Jesus diz assim no versículo 4, né? Que homem dentre vós, ele já aponta para eles, dentre vocês aí. Sim. Vocês têm ovelhas. Os sacerdotes no templo não podiam ter terra, mas podiam ter posses, podiam ter coisas, né? Então, qual dentre vós, né? Tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? Então, os pastores, eles costumavam levar suas ovelhas para pastar, né? Então, onde achava pasto, ele ia levando. Por isso que Davi, no Salmo 23, ele diz, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Porque Davi era pastor, ele entendia de ovelhas, né? Então os pastores levavam as suas ovelhas para o deserto. O deserto, quando se fala na Bíblia que em deserto, não é o deserto que nós imaginamos hoje, o deserto do Saara, que só tem areia, que só tem... É um lugar onde não tinha pessoas. Sim. Lugar deserto, não tinha muitas pessoas, mas tinha pastagem, né? Lugar para as ovelhas pastarem. Então eles levavam as ovelhas ali no campo, e as ovelhas pastavam, as ovelhas comiam, as ovelhas estavam ali. E de repente, Jesus falando aqui, qual de vocês, tendo essas 99, está lá no deserto, num lugar onde não tem ninguém, de repente você conta e sente falta de uma. O que vocês vão fazer? Né? Deixa as 99 lá, aí ele diz assim, olha, deixa as 99 no deserto e vai até a que está após a perdida, até achá-la. Então, essa insistência de procurar até achar, deixa as 99 vão ficar aqui. Havia ali também nos lugares onde havia pastagem, aquilo que eles chamavam do aprisco, onde se juntavam várias ovelhas. Então, tinham vários diferentes pastores, juntavam em um aprisco. Todas as ovelhas juntas, não é? Um ficava vigiando, outros iriam dormir. Não chegava a ser um curral, mas era um local, né, propício para aquilo. Propício para aquilo. E quando você falou também sobre deserto, né, sobre a questão da pastagem, nós que somos aqui do Ocidente, nós pensamos em pasto como um pasto amplo, com muita grama, tal. Lá é diferente, né? Em algumas localidades no deserto existem vegetais que crescem literalmente na areia. Eles crescem com valor nutritivo muito alto, né, com nutrientes que as ovelhas precisam. Então, porque quando a gente pensa em deserto, como você falou, pensamos em um local que não tem nada, que areia, não tem nada, né? E é totalmente, como é que eu falo, árido. Para nós. Mas e aqui também, quando fala em pastagens também, nós pensamos... Você pensa naquela... Não é bem assim. Tá? Também é tudo de acordo com a localidade onde você dá. Exato, exatamente. Então, ali eles deixavam ali no aprisco, naquele lugar, né? Um ficava cuidando e tal. E na manhã, quando se levantava o pastor chegava e cada pastor gritava com as suas ovelhas. Ele dava aquele grito. Eu já vi essa história, dizem, é muito interessante. Tem pessoas que quando vão para Israel vão só para ver, eles levantam de madrugada para ver os pastores chamar as ovelhas, né? Sim. E a ovelha que pertence àquele pastor, ela sai do meio das outras do aprisco e segue aquele pastor. Onde está escrito lá em João, né? As minhas ovelhas... Ouvem a minha voz e me seguem. É a comparação que Jesus faz com as ovelhas, né? Então, esse pastor, quando ele perde uma das 99, ele não diz, eu tenho 99, a que se perdeu, deixa para lá. Não, ele vai atrás até achá-la, até encontrar. É a persistência de Deus em buscar aqueles que são dele. Né? Ainda que esteja perdido em lugar terrível, pode estar num lugar mais terrível que seja, ele vai lá buscar. Às vezes está enroscado em espinhos, às vezes está presa em algum lugar, o pastor vai lá e vai buscar a ovelha perdida, né? E aí, depois aqui no versículo 5, ele diz assim, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, vai para casa. Olha só que coisa interessante. Quando ele encontra a ovelha perdida, ele não maltrata a ovelha porque ela se perdeu.
ele põe no ombro. Essa é a misericórdia de Deus para conosco. Então, às vezes, Deus nos acha, quando Deus nos encontrou, né, quando Deus nos buscou de onde nós estávamos, muitos de nós estávamos numa vida totalmente terrível. E como foi a busca de Deus na nossa vida? Ele foi lá e pegou no ombro. Ele podia ter pegado a sua vida, vai, agora você vai andando. Olha o trabalho, né? O trabalho do pastor, né? Aqui você se perdeu aí, agora você se vira. Você vai agora. levar umas varadas e vai na frente chutando a ovelha e você vai para você aprender. Não, ele põe ela no ombro. Olha a misericórdia e o amor de Deus, né? Quer dizer, É lindo demais, né? a gente fica olhando e fala, mas e tudo que eu fiz, né? E os pecados que eu cometi? Ele põe no ombro e leva para junto das outras, para o aprisco, para junto das outras. E ainda diz mais assim, né? Olha, diz assim, ó, põe-na nos ombros, cheio de alegria. Olha, Deus se alegra quando ele pega a ovelha perdida, põe no ombro e leva para lá. Não é? Os fariseus achavam estranho isso. Eles diziam, pô, o cara tá lá todo perdido, todo pecando, cheio de pecado. Não, Deus tem mais é que castigar esse cara e ele põe no ombro com todo o amor, cheio de alegria, né? Aí ainda fala assim, olha só, cheio de alegria e vai para casa. Então o que ele faz? Convoca os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Ainda chama os outros, ainda fala, olha, vamos se alegrar, né? Porque eu achei aquela ovelha que estava perdida. É uma alegria. Olha, não tem alegria maior do que a gente ver aquela pessoa que estava perdida, sem Deus, não é? Numa vida destruída. De repente, aquela pessoa ser achada por Cristo, né? E ser trazida por aprisco, né? E uma coisa, Fred, que você falou na semana passada, quando falamos sobre a dracma perdida, você só perde o que você tem. E se você é perdido, porque você tem um dono. Um dono. Tá? Então, isso é bastante interessante. Aquela palavra que diz o salmista no Salmo 139, né? Todos os dias da minha vida estavam escritos no seu livro antes de eu ter vivido nenhum deles. Né? E o apóstolo Paulo dizendo, nós que fomos eleitos antes da criação do mundo, ou seja, antes de Deus criar o mundo, nos elegeu por amor, misericórdia e soberania dele. Mas nós não sabíamos que éramos eleitos e vivíamos perdidos. Falei, não, vou buscar você. Aí ele vai lá e nos busca. Chama os amigos, que era costume judaico fazer festas, né, para tudo. Uma dracma, a mesma coisa. A mesma coisa. E se alegra com ele. Vamos se alegrar. Sabe o que aconteceu? Achei a ovelha perdida. Aí ele diz assim, né, no versículo 7. Digo-vos que do mesmo jeito que aquele camarada está se alegrando, sim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a gente pensando no que Jesus está falando, que Jesus é Deus, ele está no céu. Antes dele se tornar homem, ele estava junto de Deus. E quando ele se torna homem, ele não sai de junto de Deus. Como Deus, ele continua com Deus. A natureza humana dele está aqui na terra, mas a natureza divina não se separa de Deus. Ele está sempre com Deus. E ele fala de coisas que acontecem no céu, que ele vê, que ele viu. Ele fala, o filho de si mesmo não diz nada, mas ele faz aquilo que vê o pai fazer. Quer dizer, ele sabe o que o pai está fazendo. Então ele está falando de coisas que acontecem no céu. Então ele fala, então eu digo para vocês, eu vou dizer certeza para vocês, isso aqui é certeza. Há mais festa no céu para um pecador que se converte do que para 99 justos que não precisam de arrependimento. Para nós parece muito estranho isso. Porque aí você fala, pô, mas o cara é justo, o cara tá ali, né, buscando, o cara tá fazendo direitinho. E um cara que não vale nada, né? Chegou ontem, tem essa festa toda no céu. Sei. E pecador, né? Que depois, logo essa parábola se segue do filho pródigo, que ele continua dizendo sobre isso. Mesma coisa, a festa, né, que se faz para aquele que se arrepende. Então ele diz, no céu, os anjos festejam, eles fazem festa. Olha, mais um que vai estar conosco aqui, na eternidade. E aqui, quando se fala... Aqui nós falamos de um animal, né, que representam pessoas, dracmas. Mas quando chega no filho pródigo, quando você vê a pessoa em si mesmo, o que ela fez aqui no Ovelha Perdida não diz o que foi feito. Não. Por que ela se perdeu? Da dracma também não diz, mas na questão do filho pródigo se diz o porquê que se perdeu.
E tudo que ele fez, né? Exatamente, conta-se totalmente isso. Então aí vem esse choque, né, de quando a gente ouve falar que no céu haverá festa por quem? Por alguém dessa qualidade. É muito, assim, para nós, por isso que fala que as coisas de Deus, para aquele que não entende, é loucura. Né? Paulo fala, é Coríntios, né? loucura, ele fala, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, né? Daquele que, do pastor que morre, que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Jesus sempre fala sobre pastor, bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Um pastor que vai resgatar uma ovelha perdida, ele não sabe onde ela está, ele se arrisca. Em Lobos, Davi fala, né? Eu enfrentei leão, enfrentei urso, para tirar a ovelha da boca dele. Interessante que aqui está falando de 1%, né? 1%. 1%. 1%. Deus, ele não despreza nenhum dos pequeninos, não é? Nenhum. Às vezes a gente fala, mas aquele ali não tem importância, não vai fazer diferença no reino de Deus. Vai fazer diferença. Deus vai atrás dele, não é? Às vezes a gente costuma dizer, quando a gente vê uma pessoa muito sábia que não é cristão, né? A gente diz assim, puxa, se essa pessoa se convertesse, ia ser uma bênção pro reino de Deus. Sim. Para Deus, Deus vê totalmente diferente, né? Aquele que às vezes nós olhamos e dizemos, aquele ali não é nada. Deus vai buscar, se é a ovelha dele, ele vai buscar. Que é o que está escrito aqui. Né? Que é o que está escrito aqui. Então é uma parábola de misericórdia, né? Do Cristo indo buscar, veio nos buscar, né? O Cristo que veio nos buscar, que veio para nós que estávamos perdidos. E em João, Jesus fala assim, tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco aqui, mas vão vir, porque elas vão ouvir a minha palavra, vão ouvir a minha voz, a voz do pastor gritando, do pastor chamando, e virão. Essas ovelhas somos nós, que somos gentios, que não éramos judeus, não é? Não éramos judeus, não conhecíamos a lei, não tínhamos nada, não é? E de repente ouvimos a voz do nosso pastor, que é a pregação do evangelho. Né? Ouvimos a voz e dissemos, opa, isso aqui é a voz do meu pastor. Interessante. Estávamos totalmente longe do que aconteceu, né? Daquele momento ali, logo depois da crucificação de Jesus, né? Do que aconteceu, né? Do começo da igreja, de Atos, né? Da história da igreja, você vê o que vai acontecendo aos poucos, né? Então, que pessoas que estavam distantes daquele ambiente, de tudo que estava acontecendo, daquele grande evento, né? Que aconteceu, da crucificação e ressurreição, né? De Cristo, tudo aconteceu, né? Mas tudo aconteceu ali. Mas quem estava longe não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Não tinha ideia. Uhum. A mulher cananeia, quando foi pedir para Jesus curar a filha dela, né? Que estava endemoniada, Jesus olha para ela e diz, olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? E ela falou assim, eu sei. E Jesus fala, não convém tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Né? É um choque, né? Eu sei, Senhor, é verdade, isso é verdade mesmo. Eu sou cachorrinho mesmo, eu sou... Mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa dos donos dele. Jesus falou, olha, grande é a tua fé. Pode ir, tua filha está curada. Né? E depois o próprio Jesus fala, olha, tem outras ovelhas que não são israelitas, elas virão. E ele diz para os discípulos, né, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E o grande problema, é interessante que no começo da igreja, a grande questão era, o Messias veio. Né? Quando Pedro prega ali em Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem. E o que acontece? Tudo judeu. Tudo judeu. Estava todo mundo muito bem ali. O Messias veio, que maravilha. Estamos aqui, o templo está aqui, o Messias já veio, daqui a pouco ele volta para dominar o mundo em glória, majestade e tal. Os mesmos costumes, a mesma língua. Pedro indo ali no templo orar, né? Onde ele cura o paralítico, né? Sim. Oh, que benção, olha que benção. Você está ali no templo, o Messias veio. Sim. Oh, que coisa maravilhosa. Daqui uns dias ele vai entrar aqui no templo, vai sentar aqui. Ah, maravilha. Mas peraí, tem uma promessa que vocês vão ser meu testemunho, não é aqui em Jerusalém só. É para as ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Não é? Aí vem a perseguição. Não é?
E a dúvida era, eles se espalharam. E onde se espalharam, levaram o evangelho, né? E vem a grande dúvida, mas o evangelho é só para nós ou é para os gentios também? Né? E Cornélio, que era um centurião, né, tá ali orando, e um anjo chega para ele e fala, olha, vai vir. Suas esmolas estão diante de Deus. Vai na casa de Simão Curtidor, chama o Pedro, ele vai vir aqui e vai pregar para você que tem que ser pregado, porque Jesus falou que ele vai ser testemunha, né? E o Pedro está lá orando, né? Ah, meu Deus e tal. De repente ele vê aquele lençol cheio de animal impuro. Porco, camarão, um monte de bicho lá, né? Mata e come. Não, Senhor, jamais entrou coisa impura na minha boca. Não faça impuro aquilo que Deus santificou, né? E o Pedro chega na casa de Cornélio. E ele chega todo... não é suposto eu estar aqui não, né? Aliás, não é suposto nem eu sentar com vocês porque eu sou judeu, entendeu? Vocês são impuros, né? Mas, eu tive uma visão e eu vim aqui, não é? Então ele prega o evangelho, eles recebem o Espírito Santo da mesma maneira e falam, não, a gente não pode negar o batismo para eles. Ovelha perdida que estava lá, não é? E foi buscar, né? Centurião, Cornélio, depois em Samaria, depois... E então chega até nós que éramos perdidos também, que não somos judeus. Assim como esses aqui, né? Que receberam essa... de serem buscados, né? Buscados. Bem, Alfredo, hoje nós falamos sobre a ovelha perdida. E aí, qual o recado que você dá para essa ovelha perdida de hoje? Fala aí para mim. Olha, quero dizer que talvez a pessoa esteja numa situação tão difícil, né? Situação complicada, e às vezes você esteja pensando na sua mente, olha, para mim não tem mais jeito. Eu já fiz tanta coisa errada, já pequei tanto, sim, que eu mereço o inferno. Eu digo para o meu irmão que eu também mereço o inferno. Né? Tamo junto. Tamo junto, né? Se fosse por minhas obras, eu já falo, não, já era. Mas é para você que Jesus veio. Ele não veio para os justos. Você está perdido mesmo? Tem certeza que está bem perdido? Então é para você mesmo. Ok. Jesus vai te achar, vai te encontrar e vai te trazer para o aprisco. Vai colocar você no ombro e te trazer para o aprisco. Esta mensagem que nós estamos falando é a voz do seu pastor. Ouve a voz dele e vem para cá. Aonde, né? Onde você estiver. Onde você estiver agora nos ouvindo. Esta aqui é a voz do teu pastor. Jesus Cristo, Filho de Deus, que está te chamando para o aprisco. É isso aí, ó. Beleza? Ok. Então, pessoal, olha aí, hoje nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida. Né? Grande lição de misericórdia, de amor, de cuidado com o nosso pastor Jesus Cristo. Não deixe de participar, não deixe de compartilhar e também de convidar aqueles, né, que você conhece, seus amigos, que necessitam ouvir uma palavra dessa, né? Uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra que vai tocar em corações com certeza. Com certeza. Eu sou a pessoa que precisa ouvir essa palavra. Então, hoje nós estaremos encerrando o nosso Parabolando podcast, mas na próxima semana estaremos de volta. E olha, Fredo, sabe qual parábola que nós vamos falar na semana que vem? Vamos lá, qual vai ser? Parábola dos trabalhadores na vinha. Opa, olha, essa é boa, hein? Tá? Essa é muito boa. Então, convido você que está nos ouvindo, que próxima semana, nosso episódio vai ser sobre a palavra dos trabalhadores da vinha. Não deixe de compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tá? Nós vamos estar no YouTube também e no Spotify, aí, em todas as plataformas possíveis nós vamos estar presentes. Não deixe de compartilhar. E aí, Fredo, dá um tchau pessoal e vamos chegando. Até mais, pessoal. Até a semana que vem e Deus abençoe a todos. É isso aí, Parabolando Podcast. Grande abraço a todos.